Nesse vídeo eu vou falar para você verdades que não te contaram a respeito do que é casamento, sobre divórcio e novo casamento, à luz da história e principalmente da Bíblia, tá bom? Eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas antes quero falar para você que esse vídeo ele vai ficar longo, tá? Pela necessidade que tem de vários textos da Bíblia e vários pontos que foram distorcidos ao longo da história, a começar pelos líderes religiosos do tempo de Jesus, aí depois as distorções que foram feitas principalmente na Idade Média a respeito das palavras de Jesus e dos textos de Paulo e também de Malaquias, tá bom? E, por exemplo, se tratando de divórcio e novo casamento, se não houvesse essas distorções desses textos, não se faria necessário nada mais que estudar e mostrar um texto bem simples, tá bom? Que seria de Deuteronômio, porque na verdade é apenas um texto que fala específico sobre divórcio e novo casamento. É só um texto da Bíblia que tem direcionado e com o propósito de de mostrar uma conduta correta a esse respeito. É só um texto. Os outros não são diretamente com o propósito de estipular regra ou forma correta de se fazer a esse respeito, tá bom? Por exemplo, Paulo nem sequer fala sobre divórcio, né? Ele usa outras palavras lá e o assunto também dele não é, o assunto principal não é esse. Mas eu vou estudar e vou repassar todos esses textos, tá? 3 perguntas para você. Primeiro, você já estudou alguma vez esse assunto do divórcio, do casamento? Você, ou talvez apenas dê uma lida, você já fez isso? Se o fez, você fez com filtro religioso, cultural na sua cabeça? Essa segunda pergunta ela é difícil de responder, porque os filtros são imperceptíveis e a gente quase dificilmente nota. Eles simplesmente estão ali na nossa cabeça e eles atuam quando a gente vai estudar sobre um assunto. Então, eu sugiro para você que, inclusive, ao você estar estudando e escutando esse vídeo, você busque desligar esse filtro, que são as coisas que já te ensinaram, tá, sobre o assunto. As coisas que você simplesmente absorveu no ambiente que você vive. Você absorve na nossa cultura coisas a respeito desse assunto e você já tem aí na sua memória, na sua mente, conceitos a esse respeito. E seria muito importante você conseguir desligar esses filtros para que você possa absorver uma nova ideia, uma nova compreensão do que o texto diz a esse respeito, tá bom? E se você nunca estudou, nem leu nada e ainda então realmente seus conceitos, suas ideias, seus pensamentos e até mesmo suas falas são apenas muitas vezes repetições. Às vezes a gente repete, né? Às vezes a gente é como um papagaio, a gente escuta e repete, né? A gente nunca vai achar as nossas próprias conclusões, nosso próprio entendimento. Quero ler aqui uma frase muito famosa de um pensador chamado Soren Kierkegaard. Ele diz assim, ó, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Eu quero fazer uma aplicação dessa frase de forma invertida, colocando a primeira frase no final e a frase final no começo, que ficaria assim, ó, a vida só pode ser vivida olhando-se para frente, mas ela só pode ser compreendida olhando-se para trás. Então, uma vida compreendida facilitará o viver olhando-se para o futuro, né? Será muito melhor olhar para o futuro tendo uma compreensão olhado para trás.
Então a gente vai estudar, olhar um pouquinho para trás sobre a nossa história aí dos últimos séculos, a respeito do casamento principalmente, até para a gente entender a questão do divórcio e novo casamento. Ela está muito relacionada sobre o conceito do que é casamento, tá? Principalmente o conceito às vezes divino. E deixa eu te falar, talvez muitas coisas do que eu vou falar aqui não seja, para você já sejam coisas resolvidas, já seja uma questão que não tem tanta importância, mas eu te falo, e algumas coisas que eu vou falar que talvez você não consiga compreender, não sei, mas eu te animo que você possa acompanhar todo o vídeo, porque o vídeo vai ficar longo e muitas coisas serão de grande aproveito para você. Eu gostaria de falar também que eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, nenhuma igreja. Não estou aqui seguindo nenhuma igreja, nenhuma religião. E eu vou apenas mostrar aqui, fruto do meu estudo pessoal, tá bom? E diz assim, ó, tem um trabalho que eu encontrei já faz alguns anos, e eu voltei a revisar e estudar recentemente, um trabalho acadêmico, tá? Que foi feito pelo Jean Carlos de Mello Silva, e o nome do trabalho diz Da Intimidade do Lar para o Domínio Divino, o Ritual do Casamento e Suas Transformações. Porque a ideia que se tem hoje de casamento, por exemplo, na igreja, ela não existia antes, tá bom? Ela sempre foi algo restrito à família, né? Diz assim o trabalho dele em resumo, na introdução. Diz assim, ó. Peraí que me fugiu aqui. Ok. O presente trabalho visa entender como a igreja se insere dentro do ritual do casamento ao longo da Idade Média e consegue trazer para dentro do seio católico o poder de unir um casal maritalmente. Então a gente sabe que, né, a Igreja Católica dominava completamente aí no período medieval. E falando sobre igreja, nomes de igrejas, como eu lhe falei, eu não defendo nenhum nome de igreja, nenhuma religião. Mas eu queria só mencionar um detalhe. Em um aspecto, eu admiro mais a Igreja Católica do que os protestantes e evangélicos, vamos dizer assim, as demais denominações do mundo cristão. Porque a Igreja Católica, ela diz e ela afirma abertamente que não apenas segue as Escrituras, a Bíblia, mas segue também a tradição da Igreja. Enquanto que os protestantes, os evangélicos, eles afirmam apenas seguir a Bíblia, mas na vida real e na vida prática, eles seguem a tradição também. Então, a Igreja Católica, os católicos são mais coerentes nesse ponto. Ok, vamos seguir lendo aqui. Depois eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você procurar esse trabalho também e estudar por você mesmo, e outras referências de outras coisas que eu vou mostrar para você mais para frente. Daí diz assim, ó, porque assim, somente aí no período medieval, a primeira metade, o conceito de casamento era um conceito inferior, né? Daí diz assim, ó, o estado de casado durante parte do medievo foi algo desprezado por não ser puro, né? Segundo o que se considerava, não se considerava puro. Era considerado uma condição menor. O corpo virgem era o templo da alma apta para o movimento ascendente rumo a Deus. Ou seja, basicamente tinha essa ideia que o corpo virgem é a pessoa, o celibatário, a ideia de viver sozinho. O corpo virgem era o tempo perfeito para a habitação do espírito. A pessoa podia estar em um status superior de espiritualidade
mantendo-se virgem, não sendo casado. E então foi muito a ideia da sexualidade, foi colocado um monte de negatividade, de pecado a esse respeito. Inclusive, eu vou recomendar um livro para você. Esse livro aqui, ó, em português, é Eunucos pelo Reino dos Céus, tá bom? Esse livro aqui é escrito por Uta Henke, tá? E ele fala sobre essa questão da sexualidade na Idade Média, tá bom? Recomendo você aí buscar esse livro, comprar e ler. Segue dizendo assim, ó. Aí o casamento perde seu caráter intimista reservado ao seio doméstico, sem interferência do clero durante o medievo, um período em que encontramos transformações sociais e uma maior propagação da união conjugal. Diante desse fato, a igreja usa seu poder e passa a intervir nessas relações, alterando sua concepção baseada na figura dos cônjuges e respectivos pais, para ser acrescida no clérigo da igreja, sobrepondo-se à família e ao patriarca. Ok, então aí, num momento, a igreja interfere e o casamento que era algo restrito à família é levado então para o seio da igreja. Pedro Lombardo, nas suas famosas sentenças de 1150, quem deu o passo decisivo, incluindo o matrimônio no rol dos sacramentos. Aí diz, ao receber a bênção do Padre, o interlocutor de Deus na terra, estarão recebendo a sua graça, proporcionando uma união indissolúvel para os olhos do Senhor, pois o que Deus uniu, o homem não separa. Aqui já quero mencionar uma coisa uma incoerência da ideia, né? Isso aqui, e essa ideia não é apenas aí na igreja católica, é em todas as igrejas cristãs, a ideia de que, né, uma ideia totalmente incoerente. Por exemplo, se usa um texto onde diz que Deus uniu, né, Jesus diz, o homem não separa, mas ao mesmo tempo a gente vê nas igrejas pastores, líderes, diáconos, eu não sei o nome dos líderes religiosos de cada igreja, né? Mas a gente vê os sacerdotes, padres, os pastores, os bispos, os apóstolos, declarando uma pessoa como se eles tivessem o poder de unir duas pessoas, declarando duas pessoas marido e mulher. E também no poder civil, juízes, né? Declarando uma pessoa marido e mulher. Sendo que, na verdade, o texto diz que quem une é Deus. O que Deus uniu, não o que o homem uniu, não o que o pastor uniu, não o que o padre uniu, o que Deus uniu, é Deus que une. Então, os homens estão tomando o lugar de Deus, dizer que eles unem duas pessoas. Tá bom? Os líderes religiosos estão tomando o lugar de Deus. Ok, esse artigo, esse trabalho segue dizendo, eu estou lendo aqui algumas partes, tá? Depois eu vou deixar o link, você pode pesquisar e ler o artigo completo. Aí fala já na história do Brasil, né? Com a chegada dos jesuítas, teremos a influência de Trento penetrando na cultura do Novo Mundo. Trento foi um concílio, né, que ocorreu lá em Trento, na Itália, aí no período onde teve a Reforma, no século XVI, a Reforma Protestante. E aí
esse concílio aí foi a chamada Contra-Reforma. Então, a Igreja Católica se reuniu lá e traçou planos, estratégias para combater a reforma, né? E foram então reafirmadas as doutrinas católicas, os seus sacramentos, e foram criadas estratégias de doutrinação desses sacramentos, tá? E foi reenfatizado várias coisas. E aí, os jesuítas, eles eram os que iam na frente e doutrinavam as pessoas a esse respeito, tá bom? Então, por isso disso, ó, com a chegada dos jesuítas, teremos a influência de Trento penetrando na cultura do Novo Mundo. Tá? Esse aqui na época da colonização, né, da América, né, do continente americano. Então, combatendo as uniões que não eram reconhecidas pela Igreja. Então, isso aqui aconteceu principalmente no Brasil, tá? Então, os padres, os jesuítas, eles tinham essa missão e essa missão mesmo, vamos dizer assim, de combater o que eles chamavam de uniões entre homem e mulher, né, que não eram aprovadas pela Igreja. Que eram uniões que não tinham um casamento formal. E aí eles pregavam que era errado, que era pecado. Bom, os padres foram os que buscaram combater o desregramento moral através do casamento. Ou seja, eles combatiam o desregramento, aquilo que eles chamavam de imoral. Ou seja, através do casamento. Ou seja, para ser moral, para não ser um pecado, tinha que fazer um casamento formal. Então, durante todo esse período, foi criando-se a ideia de que casamento é uma cerimônia. Requer-se uma cerimônia, a bênção do padre, tal. E aí depois, mais para frente, foi introduzido o casamento civil. E então também se agregou o casamento civil como uma forma também de que as pessoas seriam casadas dessa forma. Toda a ritualística criada em torno do ato de casar, ao longo da história, nos mostra como a Igreja se apropria de um ato antirrestrito ao meio doméstico, dedicado à família e que só dizia respeito aos envolvidos, para passar a ser controlado e regrado dentro do catolicismo, sofrendo interferência na sua ritualística. E aí eu me pergunto, hoje muitas igrejas pregam que se a pessoa, por exemplo, vive junta, amaziado, né? Ajuntado, tem vários termos no Brasil a esse respeito. Onde eu morava, falava que ajuntou os trapos, né? Mas enfim, a pessoa está ali, numa linguagem mais formal, a união estável. Muitas igrejas pregam que elas estão em fornicação. Já vou entrar mais no estudo dessa palavra. Mas, e aí? E nesse tempo que não existia esse negócio de casamento, nem religioso, nem civil, é totalmente incoerente essas doutrinas das igrejas. Bom, e também agora seguindo, falando sobre o casamento civil, eu vou ler aqui uma referência que encontrei no Wikipédia. Quando foi que começou o casamento no civil no Brasil? No dia 24 de janeiro de 1890, foi promulgado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da então República dos Estados Unidos do Brasil, o decreto número 181, instituindo o casamento civil no país. Ok, temos aí 130 anos, mais ou menos, do casamento civil no Brasil. Então,
É interessante a gente olhar para o passado e ver isso. Que criou-se uma ideia de casamento baseado nessas cerimônias religiosas ou documento civil não faz tanto tempo atrás, coisa que nunca existia. Então a gente vê que isso é uma cultura humana, não é uma idealística divina, tá bom? Como muitas igrejas pregam e ensinam e fazem muitas pessoas ficarem com culpas, né? Porque não está casado no cartório, ou não fez uma cerimônia. Aí dizem que a pessoa está em pecado, está em adultério, está em fornicação, ou seja lá o que for. Impedem as pessoas de fazer isso ou aquilo nas igrejas e tal. Isso aí são doutrinas puramente humanas, de homens, não tem nada a ver. Pelo contrário, estão tomando o lugar de Deus, que é Deus que une, não é o homem. Então, o que é casamento? O que é o casamento que Deus deixou? Eu vou ler alguns textos aqui rápidos da Bíblia que diz assim, ó, Mateus 19, 4, 5, 6. Não tendes lido que aquele que os fez primeiro, macho e fêmea, os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e são dois, uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. É o que eu já mencionei, né? Expliquei. 1 Coríntios 7, 2. Agora, esse texto aqui é interessante, ó. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, daqui começa a ideia de que fornicação seja sexo sem casar. O que na verdade não existe, porque casamento é o sexo. Só que como criou-se essa ideia, né, a igreja, desde a Idade Média, criou essa ideia de que, né, trouxe o casamento, na verdade, da família, trouxe para a igreja, criou-se uma ideia de que aquilo é o casamento. Então, esse texto aqui é uma distorção horrível desse texto aqui. Porque a ideia de casamento aqui, toda a ideia de casamento na Bíblia, casamento de Deus, o que Deus deixou como casamento, não é uma cerimônia, não é um ritual. Então tem muitos textos que são distorcidos. E também, eu vou mencionar aqui, eu não vou nem ler, né? Por exemplo, a gente sabe que Jesus foi numa festa de casamento. As pessoas usam isso para dizer a importância de uma festa de casamento. O fato de Jesus ter ido numa festa de casamento não faz com que essa festa de casamento seja um requerimento de Deus. Os israelitas tinham as tradições que são mencionadas na Bíblia, mas essas tradições não foram feitos requerimentos de Deus para o casamento. É isso que você tem que entender. Inclusive tem muitas coisas que são relatadas aí que é um absurdo se a gente for considerar como um requerimento de Deus. Tá bom? Então esse texto aqui, para evitar a fornicação, ele não está falando de que você faz sexo sem uma cerimônia de casamento, você está em fornicação. Não é isso. Fornicação de 1 Coríntios, você lê lá em 1 Coríntios 6, eu vou ler aqui para você, ó, que é o capítulo anterior. Diz assim, ó, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os meus membros, os membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então você vê aqui que o tornar-se uma só carne é a união sexual, né? E o tornar-se uma só carne é o que Deus deixou, né? Como princípio de casamento. E aí o versículo 18, ó, de 1 Coríntios 6, eu estou lendo do versículo 15, 16 e o versículo 18. Fuge da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então a fornicação que Paulo estava falando ali era de prostituição, tá? Então a palavra fornicação, ele tem essa referência, significa
maior e principal como prostituição. Eu tenho inclusive um vídeo que eu falo sobre isso, você pode pesquisar aí no meu canal. E a palavra fornicação é uma palavra genérica que se refere a diversos pecados sexuais, especialmente Levíticos 18. Mas se você vê aí no 1 Coríntios 1, aqui também tem outra referência. Eu vou ler para você aqui. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Aqui se entende que a mulher de seu pai então seria a madrasta desse homem. E esse ato é proibido lá no livro de Levíticos, tá bom? Então, fornicação é uma palavra genérica que se refere a relações sexuais ilícitas. E o que seria ilícito? Ilícito seria o que vai contra os mandamentos de Deus, tá bom? Então, ela não é essa ideia que se propagou aí de sexo fora do casamento. Não, não é isso. Fornicação é, primeiramente, prostituição e demais transgressões dos mandamentos de Deus, tá? Que estão escritos principalmente no Antigo Testamento, tá bom? Na lei de Deus. Então isso que é fornicação. Então era isso que Paulo estava falando. Olha, para evitar que você se una com uma prostituta, tenha sua mulher. E da mesma forma que a mulher tem o seu marido. Não era para que eles não fizessem sexo, porque o casamento era o sexo, é o sexo. Tá bom? Então, vou explicar também aqui, vou mencionar e vou ler Hebreus 13. Esse é outro texto distorcido que muitos tentam usar como base para exigir uma cerimônia religiosa para que um casamento seja válido. É uma distorção absurda do texto, quer ver? Olha. Diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio, ou o casamento, e o leito sem mácula, pois os fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Na verdade, o texto mostra muito claramente que casamento é a relação sexual, o leito sem mácula. E que o que deturpa, o que traz desonra ao casamento? É não honrar esses sagrados votos matrimoniais que se criou aí, essa ideia, né? Não, não é isso. A forma que você honra é não fornicando, ou seja, não prostituindo-se e não adulterando o leito conjugal, porque no leito, na relação sexual íntima, é onde se mantém, onde se forma uma só carne, onde se forma o casamento e é onde se mantém o casamento, tá bom? Então, de que forma que você honra? O que é o casamento? O casamento é a relação sexual, não é uma cerimônia. O texto em nenhum momento fala de cerimônia ou de documento. Também vou mencionar aqui Gênesis 1, porque também se usa isso para dizer que Deus realizou a primeira cerimônia de casamento. Não, Deus não realizou nenhuma cerimônia lá em Gênesis. Ele apenas dá uma bênção para Adão e Eva, dizendo multiplicai, frutificai, e as pessoas dizem, então precisa de uma bênção, é o sacerdote, é o padre. Não, porque isso aí você está tomando o lugar de Deus. E a bênção que Deus deu para Adão e Eva, ele também deu para os animais, para os peixes, inclusive. Então, se você acha que requer uma cerimônia, um documento, baseando-se no texto de Gênesis, então você tem que fazer uma cerimônia aí para os animais também, o que é hilário, né? Mas é isso, gente. Tem um texto também interessante, se você ainda acha que você tem ainda alguma dúvida sobre o que é casamento para Deus, preste atenção nesse texto aqui, Deuteronômio capítulo 21, versículo 10 ao 13. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita,
agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa. Então aí vem... Não, eu vejo que o mandamento, ele traz aí uma introdução e aí depois diz, ó, leve-a para casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Aqui está falando então de uma situação onde na guerra, né, o texto é claro, né, se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada, ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe durante um mês. Então ela ia ficar de luto durante um mês, com a cabeça rapada, as unhas cortadas, despida das roupas, né, de prisioneiro lá de quando foi capturado. E o final diz assim, ó, depois você poderá chegar, só depois de um mês, você, no caso o homem, né, depois você poderá chegar-se a ela e ser o seu marido, e ela será sua mulher. O texto não diz nada, depois então você faça uma cerimônia, você leva lá perante o juiz, perante o sacerdote, você pede a bênção, você faz uma festa. Não, chega-se a ela e ela vai ser sua mulher e você vai ser o marido dela. Ok, então resumindo essa primeira parte, foi a igreja no período medieval que distorceu a ideia de casamento. Segundo, então o que é casamento e o que não é casamento? Casamento para Deus, ou seja, quero também falar que assim, ó, não tem problema você fazer uma cerimônia ou você registrar o seu casamento no cartório, não é errado isso. O errado é você dizer que o casamento, né, para Deus precisa disso. Não precisa disso, tá bom? Então, para Deus, o casamento é a união sexual, tá bom? E o que é fornicação e o que não é fornicação? Fornicação não é sexo fora do casamento, como se diz. Não, fornicação é a prostituição ou outro tipo de transgressão de mandamentos sexuais na Bíblia, tá bom? Sexo fora do casamento nem existe porque o casamento se dá com a união sexual. Tá bom. Eu mencionei antes que o único texto que fala diretamente sobre divórcio e novo casamento, que tem o propósito de colocar uma regra, um princípio, é Deuteronômio 24.